Que bom estarmos aqui. Que bom. Já invocamos a presença de Deus, já pedimos perdão pelo nosso pecado, podemos ter certeza da comunhão com Cristo, podemos ter certeza de que podemos ouvir a voz de Deus. O irmão sabia que antes mesmo de nós aceitarmos a Deus, ainda assim a graça de Deus pôde nos atingir? Se não fosse assim, nós sequer teríamos ouvido o chamado. Nós chamamos isso de graça preveniente. Mas, tendo aceitado o chamado, aí nós conseguimos ouvir e entender a voz de Deus. Essa é a diferença. Essa é a diferença de quem conhece a Deus. Quando ouve a palavra de Deus, aquilo faz diferença na sua vida. Porque nós estamos vivos. Conseguimos ouvir a voz de Deus. Qual dos irmãos aqui acredita de todo o coração que Deus quer falar algo para você hoje à noite? Levante a mão. Amém? Ótimo. Você acredita? Eles estão de mão dadas, por isso que não levantaram a mão. Mas já assim. Então assim, nós acreditamos que Deus quer falar conosco. Ora, se nós acreditamos que Deus quer falar conosco, tem algo que possa impedir que Deus fale conosco? Os irmãos ficaram em silêncio. Se Deus quiser falar com você, meu irmão e minha irmã, há algo que possa impedir? Não. Pode dizer com verdade: não. Meu irmão, se for preciso, Deus faz coisas extraordinárias para chamar nossa atenção. Quando Deus quer falar conosco, nós ouvimos. A grande diferença é quando nós queremos ouvir a voz de Deus. Quando nós queremos ouvir a voz de Deus, é muito, mas muito forte na nossa vida. Porque a parte de Deus Ele sempre faz. A nossa parte é nossa atribuição fazer. Nós queremos ouvir a voz de Deus, é nossa atribuição. Nós precisamos estar com o coração aberto. Cuide da sua mente, meu irmão. Cuide da sua atenção. Aproveite a palavra de Deus. Deus quer falar conosco hoje. Deus quer te abençoar. A palavra de Deus é poderosa para te salvar, para te curar, para te abençoar. Cuide. Aproveite cada momento. Não só agora. Cada momento que você tiver de ouvir a palavra de Deus. Aproveite. Deus quer falar conosco. Amém? Amém. Baixe sua cabeça mais uma vez, vamos orar. Senhor Deus, tem misericórdia de nós e nos ajuda, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, seja bem clara aos nossos ouvidos. Que nos transforme, Senhor, e que nos dê ousadia de agir de acordo com aquilo que Tu vais falar conosco. Nos ajuda, Pai. Capacita, nos fortalece, para que possamos realmente, Senhor, absorver o que o Senhor quer falar conosco. Tem misericórdia de nós e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Como eu falei para os irmãos, hoje nós vamos começar mais uma série. Nós terminamos uma série no mês passado, vamos começar mais uma série. O tema de hoje é proteção para os cristãos. Proteção para os cristãos. Parte 1. Isso significa que tem outras partes, né? Não vou nem dizer quantas são, que é para o irmão e a irmã já não ficar ansioso, tá? Só vou dizer que tem mais de uma parte. Então assim, para quem nos visita, de repente, a pessoa vai ter vontade de vir assistir as outras partes, né? Então, na parte 1 nós vamos estudar sobre a liberdade que vem pela verdade. Vamos ler juntos isso? A liberdade que vem pela verdade. Qual versículo os irmãos acham que o pastor vai usar? Daniel falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não vou falar sobre esse. Sabe por quê? Porque esse já tem que estar assim, incrustado no seu coração. Não vou nem falar sobre ele. Mas é um versículo lindo que nos fala exatamente sobre isso. Mas não é esse. Lugar à carne também é um bom versículo esse, né? Mas eu não vou falar sobre esse. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É outro versículo que fala exatamente sobre isso. Mas ele nos traz uma orientação de como nós podemos nos proteger. Como que a verdade pode nos proteger. Nós vamos estar falando sobre Efésios, né? Vamos estar falando naquele capítulo de Efésios,
Efésios 6, aqueles versículos que falam sobre a armadura que Deus nos dá. Vamos só começar a falar sobre isso. Pois bem, proteção para quê? E por quê? Já pararam para pensar? Para quê e por que precisamos de proteção? E por que Deus nos daria? Deus não faz nada ao acaso. Deus não faz nada por coincidência. O plano de Deus é perfeito. A vontade de Deus para nós é perfeita, é boa, é agradável. Não tem coincidência. Então tem que existir um para quê e um porquê para tudo isso. Nós vamos estudar hoje, especificamente o versículo 14 do livro de Efésios, capítulo 6. Vamos abrir ou ligar nossas Bíblias. Apesar de nós estarmos com o versículo projetado, abra sua Bíblia, porque os outros versículos fazem sentido também. É importante você observar, você manusear a palavra de Deus. Deixe sua Bíblia aberta nesse capítulo. Efésios 6, 14. Diz assim a palavra de Deus: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Ah, pastor, realmente, verdade. Estou vendo a palavra verdade ali. Vamos ver. Essa é a versão Almeida Revista e Atualizada. É por isso que tem escrito ali, ARA, né? Almeida Revista e Atualizada. Vamos ver em outra versão, como é esse mesmo versículo. Diz assim: estai, portanto, firmes, tendo os vossos lombos cingidos de verdade e sendo vestidos da couraça da justiça. Aqui fala nos nossos lombos. Interessante, né, essa linguagem? Aqui é a tradução brasileira. Ainda mais uma. Diz assim: portanto, ponde-vos de pé e cingi os vossos rins com a verdade e revesti-vos da couraça da justiça. Tradução da Bíblia hebraica. Interessante. Interessante. Vamos estudar sobre essa questão de cingir-nos com a verdade, de colocarmos um cinto de verdade. O que será que Paulo queria dizer com isso? É isso que nós vamos estar estudando. Proteção para quê? Por quê? Será que eu preciso disso? Será que a Cris precisa disso? Será que o irmão Tazo precisa disso? Será que a dona Urieta precisa disso? Será que o Jorge precisa disso? Será que o pastor André precisa disso? Vocês eu não sei, o pastor André precisa. Será que vocês precisam? Sim. Ah, vocês precisam, então tá bom. Nós precisamos. Mas para quê? E por quê? Deus tem um motivo tão claro, Deus tem um motivo tão preciso, tão precioso, que se nós tivermos certeza da motivação, isso vai nos ajudar a lembrar sempre do que Deus está nos orientando. Não é um acaso, não é um luxo, não é uma escolha, não. Eu preciso, você precisa disso. Vamos estudar. Essa é a ilustração de como se vestia um legionário romano. Uma ilustração. Tem algumas ilustrações, inclusive, encravadas em pedras, né? E a gente sabe que, de fato, era mais ou menos assim mesmo. Essa era a forma como ele se vestia. Foi baseado nisso que Paulo descreveu esse versículo, esse trecho do livro de Efésios. Foi pensando em um legionário romano que ele descreveu esses versículos. E nada disso é, assim, ao acaso. Paulo foi extremamente preciso na forma como ele descreveu essa armadura, isso que nós precisamos. Os irmãos, observem que é bem diferente do que um soldado de hoje em dia utiliza, né? Bem diferente. Especialmente assim, a parte das pernas, né? Bem diferente, né? Parece que a preocupação deles era bem diferente, né? Mas se os irmãos notarem, hoje nós vamos falar sobre essa parte aqui mais, né, do peito e da cintura. Se os irmãos notarem, de fato, tem algumas coisas que ficam ali naquela região do peito e da cintura. Fiquem com essa imagem, lembrem disso, porque isso vai fazer diferença ao longo do nosso sermão. Fiquem com essa imagem daqueles soldados ali. O que eles estão vestindo? Por que é que Paulo falou daquele jeito? Muito bem.
a liberdade que vem pela verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é à toa que a liberdade vem da verdade. Se nós quisermos de fato, cada um de nós, ser livre, nós precisamos conhecer a verdade. A verdade, ela funciona como algo muito poderoso em nossas vidas. Ela nos liberta. Sabe como? Quando nós estamos circundados pela verdade, as coisas começam a acontecer de uma forma diferente. Esse versículo fala assim: portanto firmes, tendo vossos lombos cingidos de verdade. E aí ele continua. Mas, pastor, o que tem a ver o cinto com a liberdade? Esse versículo nunca lhe incomodou, não? Esse versículo assim sempre foi absolutamente claro para você? O que tem a ver o cinto com liberdade? Cinto não parece mais uma coisa de prender? Cinto não parece mais uma coisa de apertar? Será que... como que o cinto pode me trazer liberdade? Como que isso funciona? Eu tenho uma experiência de vida interessante para contar. Eu trabalhei numa indústria de metalurgia, há bastante tempo atrás. E é interessante como quem trabalha no ramo de metalurgia, eles têm uma máxima que diz o seguinte: você não consegue trabalhar no ramo de metalurgia por 15 anos e ter todas as partes do seu corpo. Impressionante, né? É impressionante. Quem trabalha em metalurgia aprende que se você trabalhar pelo menos 15 anos nesse ramo, você vai sofrer um acidente. Uma parte do seu corpo você vai perder. Nem que seja uma fatia da sua mão, um corte grande, você vai ter alguma coisa desse tipo. As chances são de que você vai se machucar. Pastor, o senhor estava falando sobre o cinto, não se perca não. Não, exatamente. E eu aprendi nessa época que quando você trabalha em metalurgia, você não pode trabalhar com roupa folgada. Você simplesmente é proibido de utilizar gravata, de utilizar manga folgada na sua roupa. Você não pode usar blusa para fora da calça. Você não pode usar nada que possa ficar preso no maquinário e lhe causar um acidente. Você precisa usar toda a sua roupa perto do seu corpo. Vocês estão vendo onde é que o pastor quer chegar, né? Então assim, pense nas roupas daquela época. Lembra daquele soldado que eu projetei aqui? Pense naquelas roupas daquela época. Como eram as roupas? Aquele soldado, antes de mais nada, ele põe uma primeira parte na sua roupa. Se ele não fizer nada, isso vai ficar solto. Imagine aqui essa roupa solta, como que ele coloca a armadura por cima? Não coloca. Nessa indústria que eu trabalhei, uma amiga minha trabalhava com tintas. Basicamente o trabalho dela era misturar as tintas certinhas para imprimir nas latinhas. Tinha mistura, a mistura era muito delicada. E tinha como se fosse um liquidificador enorme no chão. Ela misturava e aquele liquidificador ficava batendo, bem devagar. Bem devagar. Todas essas normas sobre a roupa nós seguimos. E ela descuidou de uma norma. Ela não prendeu os cabelos. O cabelo dela ficou preso no rotor do liquidificador. Ela trabalhava numa salinha fechada. Depois de alguns minutos, ouvindo um barulho assim, tum-tum, 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 as pessoas que trabalhavam na sala ao lado foram ver o que estava acontecendo. Tum-tum, era ela batendo nas paredes. Ela perdeu o cabelo, foi arrancado pelo couro cabeludo. Porque o cabelo dela ficou preso no maquinário. O soldado